programa de hoje nós vamos falar sobre este lançamento da editora Panini, Reino do Amanhã, edição absoluta. Eu vou trazer todos os detalhes do trabalho, da história Reino do Amanhã para você, vou contextualizar esse trabalho, vou mostrar para você essa edição absoluta nova, que ficou realmente muito bonita, e vou fazer um comparativo, porque existe a antiga edição, a edição definitiva. Será que a edição absoluta é melhor que a edição definitiva? Eu vou te mostrar todos esses detalhes neste programa. Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs. Se inscreve neste canal, porque aqui conteúdo de quadrinhos vem com força total. Entre no canal de Telegram aqui na descrição desse vídeo para que você receba informes de quadrinhos com bons preços, novidades aqui do canal e muito mais. Vamos lá, galera, tá saindo já faz algum tempo aqui do Brasil as tais edições absolutas, e eu quero inclusive convidar você a assistir algumas resenhas que eu já fiz de edições absolutas aqui. Eu, nesse momento que eu tô gravando esse programa, eu já fiz a resenha do Monstro do Pântano, a saga do Monstro do Pântano, volume 1, o volume 2, e também fiz a resenha aqui no canal, comparativo, inclusive, comparando edições aí com Justiça, edição absoluta, Justiça, que também tem a participação do Alex Ross. Não é o Alex Ross que faz a arte ali, o Alex Ross ele arte finaliza, quem vai trabalhar é o Doug Bright-White na arte, mas a gente comentou aqui em programa específico, tá aqui no card para você assistir esses programas todos, saber se tá valendo a pena ou não, porque eu realmente faço esse comparativo, tá bom? E hoje nós vamos falar de outro grande clássico do universo DC, que é Reino do Amanhã, tá bom? É o seguinte, esse programa aqui é patrocinado e eu recomendo demais que você adquira Reino do Amanhã pela loja virtual Mundos Infinitos. Eu fiz aqui no canal um unboxing desse material aqui, o Reino do Amanhã versão absoluta, que é um material caro, que é um material mais luxuoso e que precisa ter todo o cuidado na embalagem, na entrega. Realmente precisa ser feito por profissionais que estão interessados em entregar o melhor para os seus consumidores, tá bom? Então olha como é que é a embalagem da Mundos Infinitos e eu recomendo que você adquira esse material na Mundos Infinitos, o link tá aqui na descrição. Vamos lá falar sobre Reino do Amanhã. Galera, é o seguinte, Reino do Amanhã foi publicado nos anos 90, meados dos anos 90, já saiu aqui no Brasil em diversas versões. A primeira vez saiu pela Abril, pela editora Abril, e depois a Panini republicou várias vezes Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é um quadrinho muito importante na história dos quadrinhos americanos, tá? Eu tô aqui com a minha edição definitiva, essa aqui é a edição definitiva, daqui a pouco eu vou comparar com você com a edição absoluta, mas é importante você saber do contexto de Reino do Amanhã, tá? Essa história, ela vai surgir ali em meados dos anos 90, e para alguns historiadores dos quadrinhos é considerado um marco importante daquilo que ficou conhecido como o Renascimento, tá? Nada a ver com a saga Renascimento da DC, não é nesse sentido. É o Renascimento que existe aquela divisão histórica, era de ouro, era de prata, era de bronze e tal, e aí nos anos 80 nós estaríamos vivendo aquilo que ficou conhecido como a Era das Trevas nos quadrinhos. Após o Cavaleiro das Trevas, após Watchmen, nós vamos ver uma sequência com várias histórias em quadrinhos, tanto no universo DC quanto no universo Marvel, com histórias em que os personagens enlouquecem, passam por momentos muito traumáticos. O Wolverine vai perder o Adamantium em Atração Fatal, Charles Xavier fica loucão e dispara aquela entidade inimiga vilanesca que é o Massacre, tem isso lá nos anos 90. Do lado da DC nós tivemos a morte do Oliver Queen, a morte do Superman, o Batman tendo a sua espinha quebrada pelo Bane, Hal Jordan enlouquecendo. Então a gente vai ter um monte de histórias que vão mostrar um lado mais sombrio dos personagens, os personagens sendo derrotados, enlouquecendo. Isso vai aparecer muito ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, e também isso vai ser impulsionado com o movimento da Image. Presta atenção que todo esse contexto que eu tô falando aqui é importante para Reino do Amanhã, tá? É importante. Vai aparecer a Image criando novos personagens como o Spawn, Soldado do Inferno, Savage Dragon e outros personagens que tinham uma linha de ação mais violenta, que eram quadrinhos que mostravam heróis que matavam hipermilitarizados, violentos, com uma moralidade bastante dúbia e tudo mais. O Alex Ross, ele vai ser uma figura importante dentre os artistas de quadrinhos para dar início a essa fase que para muita gente é a fase do Renascimento, que a gente um pouco está vivendo ela ainda, que é o Renascimento seria o momento em que as histórias buscariam trazer
o espírito do super-herói moralmente correto de novo, trazer a esperança, né? O herói como representação da esperança da humanidade, o herói como representação daquilo que há de melhor no ser humano, o super-herói como a representação da maximização daquilo que há de melhor no ser humano. Isso tinha se perdido no final dos anos 80, início dos anos 90, e o Alex Ross vai fazer isso, em especial com 2 trabalhos. Para Marvel ele fez Marvels, que é um quadrinho que tem essa abordagem de trazer esse espírito super-heróico, desse maravilhamento em relação ao super-heroísmo, e nós temos também o Reino do Amanhã, que traz também essa proposta. Qual é a ideia de Reino do Amanhã, então? Nós temos um grupo de super-heróis que agora está atuando na sociedade, com vigilantes e tudo mais, e claramente a referência desses super-heróis são os super-heróis da Image. Portanto, são heróis violentos, agressivos, que matam, que são bastante nihilistas, bastante negativos na sua abordagem em relação à vida, ao mundo, e a gente vê que nos anos 90 foi muito comum realmente a publicação de material desse tipo. Nós temos vários trabalhos, Martial Law, né, os trabalhos da Image, outros trabalhos que foram saindo dentro da própria Marvel DC, como eu já citei aqui, que tinham essa abordagem desse herói desesperançado, esse herói falho, esse herói que não tinha convicção das seus próprios posicionamentos. Então o Alex Ross vai construir uma história onde nós temos aqui o Superman aposentado, tá? Então o Superman Superman já mais grisalho e tal, ele tá aposentado, e aí nós vamos ver que a Diana, especialmente, a Mulher Maravilha, vai começar todo um trabalho de recuperação do super-heroísmo, de tentar convencer o Superman a voltar à ação e tentar reunir ali os heróis para realmente tomarem um posicionamento frente àquela violência da geração mais jovem, né? Então o Superman vai dar início então em algum momento nesse processo, ele vai tomar alguns posicionamentos, inclusive de criar uma prisão, ele cria uma grande cúpula e prende lá os heróis, porque ele precisa de alguma maneira fazer com que esses heróis entendam que o Superman cria um processo pedagógico para ensinar para essas pessoas, para falar assim, ó, não é isso que é ser super-herói, vou te explicar o que é ser super-herói. Ser super-herói é importante ter esse símbolo, é importante nós não agirmos pelo impulso assassino. Superman vai tentando fazer isso até que em determinado momento a coisa vai deflagrar numa guerra bastante complicada e vai ter um envolvimento muito grande aqui com o Shazam, o Capitão Marvel. O Shazam, ele tá tendo alguma relação estranha, né, sinistra ali com alguns vilões, em especial com o Lex Luthor, assim como o Batman que tá envelhecido, tá usando uma armadura, que se recusa a voltar à ação como super-herói e vai estabelecer algumas relações bastante escusas com o Lex Luthor, tá? A história vai seguindo por aí, eu não vou falar mais para não dar spoiler para você, mas a ideia principal desse quadrinho aqui é resgate. É o resgate do espírito super-heróico. São os heróis sendo mostrados como figuras espirituais, praticamente. Eles são praticamente anjos, figuras angelicais, figuras que realmente remetem a uma ideia de deuses, que é uma característica dentro do universo DC. Os personagens da DC são trazidos como deuses. O Alex Ross vai construir todo o cenário, a arte com essa temática. O interessante é que tudo é acompanhado por um pastor que ouve inicialmente as declarações do Wesley Dodds, que é o Sandman original, não o Sandman esse que vai sair na série, era o Sandman que usava aquela arminha que fazia dormir lá da Sociedade da Justiça. O Wesley Dodds está realmente muito velhinho, ele está prestes a morrer ali, e ele passa essa mensagem meio apocalíptica para o pastor, que vai acompanhando todos esses eventos exatamente como se fosse um grande apocalipse, né? Um momento de apocalipse, inclusive acompanhado aqui com o Espectro, que é também uma figura muito ligada a essa ideia apocalíptica. Tem toda uma tradição na figura do Espectro como personagem nesse sentido. Então a história, ela vai ter uma abordagem no que se refere ao roteiro, né, roteiro que é do Mark Waid, grande escritor Mark Waid, que vai trazer todo esse roteiro numa pegada muito ligada ao livro do Apocalipse, tá? Então o quadrinho, ele é cheio de imagens de Armagedon, de fim dos tempos, assim como também imagens que remetem mesmo às paisagens citadas no livro do Apocalipse. O Superman é tratado aqui como se fosse realmente um anjo que vem resgatar as pessoas, um anjo profético, né? Os heróis da DC têm essa proposta
nesse quadrinho. Inclusive ele vai incluir sim uma grande batalha final, digamos assim. Tem um momento de grande batalha final nesse quadrinho aqui com uma arte que é espetacular do Alex Ross, tá? Eu já vi várias pessoas criticando que em alguns momentos o trabalho do Alex Ross ele se torna um pouco sombrio na arte, principalmente nos momentos de combate, onde não há um bom desenvolvimento de cena, onde não há uma noção de flexibilidade na arte. A arte parece um tanto quanto engessada. Eu até acho que o Alex Ross tem alguns trabalhos assim mesmo, mas não acho que é o caso de Reino do Amanhã. Eu não consigo ver, por exemplo, numa cena como essa, um desenho mais estático. Eu acho que o Alex Ross está desenhando muito bem aqui, e mesmo nessas cenas de combate que de fato o Alex Ross fez aqui com alguma bagunça na cena, né? Isso aqui eu acho que está totalmente ligado à mensagem do quadrinho de um caos apocalíptico mesmo, é o Armagedon, é o caos total, é a batalha contra Gog e Magog, sabe, é um inferno na Terra mesmo. E eu acho que nesse sentido o nosso querido Alex Ross conseguiu desenhar muito bem. Para muitos fãs de quadrinhos, esse aqui é o trabalho definitivo do Alex Ross, é um dos principais trabalhos do universo DC, porque vai justamente resgatar esse espírito super-heróico, o modo como ele desenha o Superman, e é importante dizer, inclusive, que do ponto de vista cronológico, o mundo do Reino do Amanhã é uma terra paralela existente dentro do universo DC hoje, ela é considerada canônica, tem inclusive aparecido algumas histórias aí fazendo referência, multiverso Grant Morrison, também essa Noite das Trevas Death Metal, faz referência a esse mundo de Reino do Amanhã. Então um quadrinho muito importante pelo seu momento histórico, o contexto onde esse quadrinho aparece, com essa ideia do resgate do super-herói. Ele é importante pela arte que é belíssima do Alex Ross, o roteiro que é muito bacana nessa proposta do Superman tentando mostrar qual é o jeito que as coisas devem ser, né, o como deve acontecer esse movimento super-heróico, e é um quadrinho importante até do ponto de vista cronológico. Então assim, você que gosta de ler quadrinhos de super-heróis, você que gosta da DC, não tem como você pular Reino do Amanhã. Reino do Amanhã tá naquela lista de 5, de 10, de 15, de 20 quadrinhos, em todas as listas de quadrinhos importantes, quadrinhos essenciais da DC, Reino do Amanhã aparece. Então, se você coleciona quadrinhos, inevitavelmente, em algum momento você vai ter interesse em ler Reino do Amanhã e, sobretudo, ter esse material, tá certo? Então, um quadrinho importantíssimo, nesse sentido, entre aspas, obrigatório para tua coleção de quadrinhos, tá bom? Reino do Amanhã, então, teve várias edições. E nós tivemos anos atrás a publicação desta edição aqui, que é a chamada edição definitiva. É uma edição muito bonita, você tá vendo pela capa, tem esse brilhinho aqui, esse dourado aqui, pô, material cheio de extras muito legais, eu vou mostrar aqui pra você. Mas agora a editora Panini vem lançando, como eu já disse no começo do programa, as tais edições absolutas, né? Então tem edição definitiva, o negócio é Pokémon, velho, evolui, tá ligado? É tipo Power Ranger, tem o Megazord, tem o Ultra Megazord, tem o Ultra Mega Blaster Zord, é isso que tá rolando. Nós temos quadrinhos edições definitivas, tá bom a edição definitiva? Não, não tá bom. Nós queremos mais luxo ainda, queremos um negócio mais bonito ainda e vamos lançar aqui uma edição absoluta, lembrando que isso aqui não é invenção da editora Panini, isso aqui é um material que saiu nos Estados Unidos, tá? Então já saiu lá fora e agora tá saindo aqui no Brasil, então não é uma invenção da editora Panini, é importante dizer isso, tá? É diferente as edições? Elas são diferentes? São diferentes. Eu fiz um comparativo, olhei uma e outra, e elas têm diferenças, e eu vou mostrar a partir de agora para você quais são as diferenças, e claro, você vai ver todos os detalhes dessa edição absoluta. E como eu acabei de fazer a resenha aqui, eu não preciso nem dizer, já falei que é obrigatório, coisa e tal, você já tá sabendo que você vai comprar Reino do Amanhã, tá? Então é isso, você vai comprar Reino do Amanhã. Se você já tem Reino do Amanhã, você concorda com isso sem nenhum problema, você só quer saber se vale a pena você trocar a sua edição definitiva pela edição absoluta. Se você não tem nenhuma das duas, você vai comprar a edição absoluta, garantido, com certeza em algum momento você vai comprar esse material, tá bom? Pode não ser agora, mas eventualmente você vai voltar nesse vídeo aqui, vai clicar no link da Mundos Infinitos aqui e vai adquirir, até porque nesse momento tem um cupom de desconto, 12% off, você clicando no link aqui da Mundos Infinitos para você comprar o seu gibizão aqui, então aproveita, já compra hoje mesmo com 12% off em cima desse trampo aqui, ó, o Reino do Amanhã, edição absoluta. Vamos lá. É diferente? É diferente. A gente começa aqui vendo que a capa da edição definitiva, que não vem com caixinha, tá? A gente vê que ela tem esses textos aqui em dourado, a marca da DC, como você tá observando aqui, tá? Tem uma lombada muito bonita, eu gosto dessa lombada, tá?
E aí a gente tem toda essa imagem aqui. A edição absoluta tem a mesmíssima imagem, só que com detalhe, sem os textos, tá? Lembrando que isto aqui é uma caixa. Então eu vou tirar a caixa aqui e eu já vou te mostrar o material propriamente dito, tá? Como segue no padrão dos materiais lançados aí pela Panini nessa edição absoluta, lembrando que até esse momento só temos edições absolutas da DC, nós não temos essa linha de quadrinhos pela Marvel. Na Marvel nós temos aquela série Grandes Tesouros, é uma outra abordagem, tá? Mas aqui nós não temos nenhuma coleção da Marvel nesse momento que vem com esse tipo de caixa, tá bom? Você vai ver que seguindo esse padrão, a caixa é bem resistente, é um papelão, né? É uma caixa bem reforçada, é uma caixa muito boa. Você pega na caixa assim, você percebe que ela é sólida, é uma caixa, né? Sólida levando em consideração que é uma caixa de papelão, mas enfim, ela é um material bem resistente, não é aquela caixa molengona não, tá? É uma caixa muito bem feita, muito bem estruturada e que vai, quando você coloca o quadrinho aqui dentro, ela fica bem acondicionada. Você tá vendo que aqui tem o logo da DC, mas não tem aqui nenhum texto, é só o logo da DC, o logo da Panini aqui, certo? E o resto que você vai ter aqui é a arte do Alex Ross, a mesma arte da capa da edição definitiva. Agora, a primeira cacetada para mim que foi desse material é justamente a capa do quadrinho propriamente dito dessa edição absoluta. Eu achei de um bom gosto extremo, que é assim. Olha que coisa linda, tá? Muito bonita, tá? Aqui você não tem nada e você tem esses textos em dourado. Bom, qual que é o lance aqui? Bom, evidentemente que esse quadrinho está emulando uma Bíblia. E o que faz todo sentido, porque esse quadrinho ele tem um forte elemento religioso nele. Forte elemento religioso no sentido de que a batalha aqui entre os heróis antigos e novos, e até o conflito que se estabelece entre os vilões e os heróis, os velhos vilões contra os heróis e tal, isso está muito conectado a essa ideia de apocalipse, de fim dos tempos, né? De um retorno do Messias aí prefigurado na figura do Superman. Então esse quadrinho ele tem uma temática religiosa, uma temática católica bastante forte. Então é natural que o material venha com esse formato aqui de Bíblia. E essa imagem, que é uma imagem do quadrinho, que é o pastor aqui vendo a figura do espectro, né? Eu achei que ficou sensacional isso, porque dá uma impressão bastante forte de uma imagem religiosa mesmo. Tem tudo a ver com o quadrinho, né? A gente vê que essa imagem, ela tá como se fosse enquadrada aqui, uma espécie de um espelho que tem aqui, tá? É uma coisa diferente aí do que a gente vê nos encadernados. Você tá vendo as letras em dourado, a lombada aqui. E aí eu preciso te dizer uma coisa importante, tá? Deixa eu virar aqui, ó, edição absoluta. Totalmente ligado a esse texto. Eu não sei se você vai conseguir ver. Você que tá conseguindo ver essa textura aqui, ó? Essa capa aqui, pessoal, ela não é feita com aquele papel que parece corino. É um corino mesmo, tá? Isso aqui é um material de livros mais luxuosos mesmo, de bíblias e tal. Então é um tipo de corino mesmo que tem nessa capa. Tá vendo? Ela tem aqui essa textura, sabe? E ela tem todo esse aspecto, é muito bem acabado, é muito bonita a edição. Aqui você tem o selo do Black Label, né? Então Reino do Amanhã, ele até onde eu me lembro, é a primeira vez que ele sai por esse selo, que é o selo adulto da DC, embora que esse selo tenha saído como Black Label, selo adulto, o Reino do Amanhã não é um quadrinho que ele tenha, que seja proibido para crianças ou coisa desse tipo. Ele não tem imagens tão fortes assim, embora a temática dele seja forte, mas ele saiu pelo selo Black Label talvez por conta dessa edição ser mais luxuosa mesmo, né? A ideia de que é um material mais para colecionador de quadrinhos, assim, para quem tá realmente... É aquele material para quem é colecionador, assim, que quer ser colecionador de quadrinhos mesmo, né? Que tem o interesse de realmente se apropriar desses objetos, que não tem problema em pagar mais caro no objeto por apreciar a arte e o trabalho em si, tá? Vamos lá, a gente abre aqui, ó, esta guarda. Eu não vou ficar mostrando cada detalhe para você, você vai acreditar em mim, tá bom? Essa guarda é a mesma da edição definitiva, é igualzinho, tá? Importante mostrar para você um detalhe, que o material aqui, a edição absoluta, ela tem um tamanho diferente da edição definitiva. A edição definitiva tá à frente, você tá vendo que ela tem aqui um dedinho, uma polegada aqui, ó, maior
do que a edição definitiva. Tá vendo? Charles, isso dá diferença? É tão pouca diferença assim de tamanho? Olha, de alguma maneira dá diferença assim na arte, tá? É uma diferença sutil? É. Mas tem uma diferença importante aqui que eu já vou te mostrar, tá? A guarda é a mesma e a gente vai ver que esse quadrinho aqui, ele tem o fitilho. Importante, deixa eu falar do fitilho aqui, tá? Porque aí depois eu vou falar só do trabalho propriamente dito. Tem um fitilho aqui dourado, totalmente ligado à Bíblia, e a gente percebe que a gramatura das páginas, o calibre das páginas é maior do que da edição definitiva. Então o papel é mais grosso do que o papel da edição definitiva, tá bom? A gente tem um sumário aqui, e praticamente aqui até a página dos extras, que vai até a página 280, se não me engano, tá? Deixa eu ver aqui, 208, perdão. Até a 208 é a mesma coisa, tá? A história é igual, é a mesma coisa. Esses extras aqui você encontra na edição definitiva também, tá bom? Então a edição definitiva já é uma edição fantástica, assim, já é uma edição muito boa mesmo, assim. Já tem vários extras com imagens espetaculares aqui do Alex Ross, tá? E aí a gente vai pro começo da história. Lembra que eu falei pra você que tem uma diferença sutil aqui, mas que no final das contas um pequeno detalhe faz diferença? É o seguinte, as fontes foram retrabalhadas, tá? O tipo de letra usado aqui foram retrabalhados. E aí eu fiz esse comparativo, você vai acreditar em mim, tá? Eu fiz o comparativo da edição definitiva com a edição absoluta, e o texto ficou bem mais visível na edição absoluta. O texto na edição absoluta ele fica muito melhor para você enxergar assim, até porque colocar uma fonte maior, o quadrinho ele não é muito maior, ele é um pouco maior, mas a gente vê, eu vou pegar a página aqui para comparar para você, tá bom? Deixa eu pegar a mesma página aqui, ó, para comparar para você, você vai ver que a letra, a fonte foi alterada e isso gera um pouco de diferença, tá? Aqui, por exemplo, ó, essa letra aqui, ó, tenta observar esse quadro aqui, o jeito, o estilo da letra, tá? E agora na edição absoluta, como é que ficou? Fica mais nítido, a letra tem aparentemente é maior, tem um pouquinho mais de espaçamento, ficou melhor para ler. Isso é bem visível, tá? Outra coisa que é visível também é que, mas é bem sutil, a impressão nessa versão absoluta parece ser melhor. Parece não, é melhor. Mas é sutilmente melhor, não é muito, é sutilmente melhor, de modo que você olhando detalhes nos enquadramentos, você percebe que essa edição absoluta, as imagens ficam mais nítidas, levemente mais nítidas, não é uma diferença gritante, uma diferença que você vai olhar e vai falar, meu Deus, saímos do Play 1 pro Play 2. Não, é uma diferença mais tipo Play 2 para Play 3. Sabe? Tem uma diferença ali no gráfico, você vê que é mais nítido, movimentação melhor, mas não é um salto tão grande como foi do Play 1 pro Play 2, sacou? É mais ou menos essa ideia, tá? Você vai ver aqui imagens mais nítidas, a imagem ela tá mais clara, talvez até o processo de impressão tenha sofisticado da vez que foi impresso o Reino da Manhã, então aqui mudou. Em termos do texto, a tradução e tal, eu comparei, tá? Não há diferença, o mesmo texto praticamente, a mesma coisa, tá? Então você vai ver aqui a história sem nenhuma mudança, por exemplo, de palavras. O que dá para perceber é que essa edição definitiva tinha alguns pequenos erros, sabe, um sinal de exclamação onde não devia e tal. Esses pequenos erros foi passado por uma revisão, então esse material absoluto não são erros gritantes, são erros muito sutis, mas que existiam na edição definitiva e que aqui foram corrigidos, tá bom? Aí a gente chega na parte dos extras, que é onde a gente vai ver uma diferença maior, eu vou mostrar aqui pra você. A gente tem aqui, após o término da história, livros apócrifos, e aí a gente começa com o memorial, que é exatamente os personagens que participam da história, tá? Esse mesmo extra existe na edição definitiva, só que é diferente na edição definitiva porque as cenas aqui na edição definitiva, elas estão, digamos assim, mais exprimidas. Então você tem, por exemplo, aqui o memorial com 3 imagens aqui sobrepostas e todo o texto numa página aqui, tá? Quando você vai avançando, você vai ver que tem todo o texto aqui dos nomes dos personagens, essas 3 imagens, e já passa para o próximo extra, enquanto que na edição absoluta, esses memoriais eles estão com uma imagem maior, uma imagem por página,
tá? Então você vai ter um aumento do número de páginas aqui, exatamente porque você tem, né, uma maior visualização aqui com os nomes separados. Isso aqui deixou uma organização melhor, tá? A gente vai ver que a sequência dos extras aqui também, muitos dos extras, a maior parte dos extras que tem na edição definitiva tem na edição absoluta. Então você tem aqui, ó, daqui até o Reino do Amanhã, que é um material extra aqui, entrevistas e coisa e tal. Isso aqui tem na edição definitiva também, tá? Isso aí não muda. O que a gente vai observar é que existe aqui, em alguns momentos, uma alteração do posicionamento desses extras. Né? É como se pegassem os extras que já existiam na edição definitiva e chegassem à conclusão que esse extra é melhor depois desse, tal. Então teve uma reorganização destes extras aqui na edição absoluta. Tem várias imagens aqui de sketches ou de rascunhos dos personagens, algo desse tipo. Tá? E esses sketches eles estão um pouco diferentes do que a gente vê na edição definitiva. Algumas imagens na edição definitiva destaca muito o lápis, tá? Vou te mostrar isso. É como se tivesse reforçado o lápis em algumas imagens e eu não sei o que acontece, se for um problema de impressão, tá? Mas a gente vê que há sutilmente, ó, você vê essa imagem aqui, por exemplo, desse personagem, Ray 2. E aí quando você compara na edição absoluta, ela tá com uma imagem um pouquinho mais fraca, mas é como se tivesse estabelecido o mesmo padrão de imagem para todas as imagens. Você não tem uma imagem que está se destacando. A impressão ficou mais linear nessa edição absoluta. Você tá vendo que são mudanças sutis, tá? Não são mudanças assim muito dramáticas. Tem uma outra mudança aqui que eu vou te mostrar, que é o Batman aqui, né, nesse extra, tá? Onde a gente vê, vou só pegar aqui para você, a gente vê esse personagem aqui, o Batman, por exemplo, que aqui ele tá feito diretamente no nanquim, ó. Essa imagem aqui do Batman, tá bem no nanquim, e essa outra imagem aqui não, ele tá mostrando mais o esquema do desenho. Então, existem mudanças sutis, tá vendo? Não tá todo pretão no nanquim, não, aqui ele tá só essa representação aí do sketch, aí, da estrutura, né, do desenho. A gente vai avançando e tem algum extra a mais que não tem na edição definitiva? Tem sim, ó. Vou mostrar para você. Há também uma mudança aqui, importante falar isso, ó. Esse extra aqui, ó, Chaves do Reino, também tem na edição definitiva. E lembra que eu te mostrei que tem uma diferença naquele primeiro extra, onde ao invés de colocar todas as imagens numa página só foi mais distribuído? Acontece a mesma coisa aqui. Tá? Aqui você tem uma maior distribuição e, portanto, o texto fica maior, fica mais legível, fica melhor para ler e as imagens também ficam mais nítidas para você acompanhar essas imagens aqui desses extras para você acompanhar. Tá? Então, não são mudanças, não espere assim uma mudança tão dramática, é uma mudança no sentido de melhorar a qualidade daquilo que já era bom. A edição definitiva já é uma edição espetacular e o que a gente vê nessa edição absoluta aqui é melhorar aquilo que já era bom, mas é melhorar no nível da sutileza. Não é melhorar, sabe, no nível muito hard. Tem algumas imagens que não tem na edição definitiva, o caso, por exemplo, dessa imagem espetacular aqui do Capitão Marvel, Shazam. Muito legal essa imagem, tá? A gente vai seguir aqui depois para a galeria, inclusive aqui nessa parte da galeria há até uma troca das páginas, né? Que não faz a menor diferença, que na edição definitiva essa página ela tá desse lado, né? Mas isso não faz a menor diferença, foi o posicionamento como ficou dentro do quadrinho. E aí eu vou te mostrar um extra que tem a mais aqui. Olha que imagem sensacional, a imagem da capa. Ah, lembrando também que é importante dizer que essa edição absoluta ela tem numeração nas páginas. Toda página tem numeração, exceto essa numeração aqui, ó. Reino do Amanhã, edição absoluta, página tal, tá? Todas as páginas têm Reino do Amanhã, edição absoluta, e aí tem o número da página, exceto nas páginas em que o quadro, tem algumas páginas que o quadro vai até o fim da página, ele sangra, né, o quadro, a imagem sangra o quadro, aquela ela passa do enquadramento e vai até o fim da página. Nesse caso, não, ali eles não colocaram a numeração da página para não interferir, para não mexer na arte, tá? Mas nos outros casos todos, nós vamos ter a numeração da página. Olha que imagem sensacional, tem na edição definitiva também, só que aqui como há uma mudança de local da página, eu achei que ficou mais interessante na edição absoluta, tá bom? Não vou te mostrar página a página, porque isso é só extras e tal. Agora, o que a gente vai ter aqui que não tem na edição
absoluta, por exemplo, são essa... Aqui a gente tem uma página de evolução, ó. Evolução dos personagens, como foi criado, tem na edição definitiva também. Mais um pouquinho do extra aqui, a gente tem os testamentos, essa parte dos testamentos aqui. Tá? Também tem na edição definitiva, a maior parte dos extras tem lá na edição definitiva. Certo? Agora aqui, ó, nós temos Galeria DC Direct, que é uma galeria basicamente de imagens dos bonecos. Essa aqui não tem na edição definitiva, é uma galeria mais específica dessa edição aqui. Tem Gerações, que também tem na edição definitiva, mas aqui fica mais nítido, né? Esse cronograma aqui, isso aqui seria a genealogia dos personagens que fazem parte do Reino da Manhã, é bem interessante de olhar. Aqui a gente tem essas fotos aqui, né, dos criadores do trabalho, enfim, biografias e tal. E a gente encerra aqui Reino do Amanhã, Testemunha do Fim, tem um texto aqui que também tem na edição definitiva. Então, galera, é o seguinte, essa edição absoluta, ela parece-se com a edição definitiva na sua estrutura. Não tem diferença em termos de tradução, o texto é o mesmo, não tem interferência na arte, é tudo a mesma coisa nesse sentido. Qual que é a grande diferença? A capa é a diferença mais gritante, sem dúvida, esses elementos mais luxuosos do quadrinho, essa representação do material como uma bíblia é uma coisa mais sofisticada, é uma coisa mais de colecionador assim, mas que faz todo sentido com a narrativa da história, tá bom? E tem alguns extras a mais ou alguns extras melhor distribuídos, melhor arranjados, além de algumas correções pontuais que apareciam alguns pequenos, são pouquíssimos problemas que aparecem na edição definitiva, mas que tem algumas correções nessa edição absoluta, tá bom? Além disso, a gramatura do papel, a impressão e as fontes que foram levemente trocadas, você não percebe assim uma grande... Não é gritante essa mudança, é sutil, mas as fontes trocadas também propiciam uma melhor experiência de leitura, tá? Mas é isso, a edição definitiva já é uma edição sensacional, cabe a cada um pensar se vai querer ficar com essa edição absoluta, porque essa edição absoluta ela é realmente apaixonante. Eu tenho vários quadrinhos que eu tenho 2 edições, porque existem algumas histórias que a gente é tão apaixonado que tem 2 edições, eu não vejo nenhum problema nisso. Cada um que sabe das histórias que mais gosta e decide como vai investir o seu dinheiro ou não. Eu não tô aqui para dizer para você não gastar o quadrinho, pelo contrário, a minha recomendação para você é para comprar quadrinhos, e no caso do Reino do Amanhã é um material que todo leitor de quadrinhos de super-heróis vai buscar ter na sua coleção. Se você não tem a edição definitiva, tá? É claro que eu recomendo demais que você tenha essa lindíssima edição absoluta. Se você é muito apaixonado por Reino do Amanhã, pô, é difícil resistir a essa capa aqui, formato de bíblia e tal, e esse trabalho aí também de alguns extras a mais pode chamar sua atenção, além da melhora dos extras que já existiam na edição definitiva. Se você não pretende trocar, prefere ficar com a sua edição antiga, a edição definitiva, você tem sim um excelente material na sua coleção. Não adianta eu dizer aqui para você que a edição definitiva é grosseiramente ou largamente diferente da edição absoluta. A edição absoluta é uma edição muito mais luxuosa, mas que aproveita muito daquilo que já era excelente na edição definitiva. Olha, o meu desejo mais sincero, de verdade mesmo, é que esse vídeo aqui de comparativo e de resenha sobre Reino do Amanhã tenha esclarecido e tirado todas as suas dúvidas acerca desse material. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida em relação a esse material, é só deixar sua pergunta. Você tá vendo que fica bem acondicionado aqui. Eu nem tinha te mostrado isso, mas ó, fica bonitinho, fica certinho aqui. É um material luxuosíssimo e muito bonito, e por isso quando você comprar você precisa ter toda a garantia de segurança do seu material. Por isso que eu recomendo, ao adquirir esse material, use o link aqui na descrição, o cupom de desconto BBHQs que está aqui na descrição, e compre pela Mundos Infinitos, porque aí você tem uma garantia de que o seu material não vem batido, não vem machucado, vem muito bem embalado, porque a Mundos Infinitos sabe muito bem o que o leitor de quadrinhos gosta. A gente gosta de quadrinho bonito, muito bem embalado, aleluia! A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.